Olá, família Rema, estamos aqui para mais um dia de devocional nos nossos 21 dias e agora a gente está entrando no 11º dia. No último devocional estive com vocês, a gente falou sobre o capítulo 3 de Filipenses. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 desse livro e a gente vai meditar, vai compartilhar para que a gente possa ser edificado nessa área que é sermos plenos no Espírito. 2026 tem tudo para ser um ano onde a gente vai viver experiências marcantes com o Senhor, viver um ano de mais profundidade no Senhor, mas para isso a gente precisa começar do jeito certo. A gente precisa começar consagrando nosso ano, a nossa vida ao Senhor. No quartel a gente tinha um ditado: faz certo que dá certo. Faz certo que dá certo. Se a gente colocar nosso ano nas mãos de Deus, a gente pode viver essa plenitude em 2026 com o Senhor. Então, você que já está aí nos acompanhando na nossa live, está chegando agora. Meu nome é Carlos, estou aqui com o Miguel, nosso líder do Rema Music. A gente vai começar essa transmissão, a gente vai fazer uma oração. O Miguel vai orar para a gente começar. Também vamos cantar um louvor, vamos fazer esse momento de adoração, criar um ambiente onde você estiver, de adoração ao Senhor, de adoração ao nome dEle, começar a tirar as preocupações da sua cabeça e focar completamente em Jesus. Enquanto isso, também vou pedir para você colocar aí qual célula você pertence, de onde você está assistindo a gente, isso é muito importante. Se você tem um pedido de oração também, eu quero pedir para que você coloque aí. O que você está precisando que a gente ore por você? Nós como igreja, como família, queremos orar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus negócios. Então, começa a colocar aí. E também compartilha, mande nos grupos do seu WhatsApp, compartilha para o seu amigo, para o seu familiar que precisa ouvir esse devocional hoje. Amém, amém. Quero te convidar, onde você estiver agora, você parar um pouquinho, feche seus olhos nesse momento. Vamos entronizar a presença daquele que é digno, daquele que é único, daquele que é invencível, daquele que é santo. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Queremos nessa hora te agradecer, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de adorar o seu nome. Como a tua palavra diz, Pai, que o louvor, a adoração é tão importante, que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, Pai. Daqueles que, mesmo independente de qualquer situação, Senhor, abram, Senhor, os seus corações para cantar um louvor, Senhor, genuíno e verdadeiro a Ti, Pai. Então quero te pedir nessa hora que o Senhor se faça presente, Senhor, em cada lar, em cada momento, em cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo essa live, aqueles que estão fazendo devocional com a gente agora, aqueles que vão fazer, Senhor, depois, que o Senhor, Pai, possa abençoar os nossos irmãos. Fique conosco nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Vamos cantar para ele. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá, todos juntos, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, mais uma vez, e é ele,
estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos estão sendo abençoados por esses devocionais que temos feito, por esses momentos de louvor e adoração? Vamos lá, é um privilégio. Um dia da semana, assim como hoje, você está na sua casa, no seu trabalho, botou aí no seu carro, mais concentrado, dirigindo, óbvio. É isso. Mas você está ouvindo um louvor, uma adoração, quebrando meio que uma rotina que às vezes, na maioria dos dias, você não tem esse momento, não dá para ter esse tempo. Você está tendo esse tempo agora. Isso é muito bom, né? Muito importante. Se isso está abençoando seus dias, nesses dias que já temos feito, dos 21, comenta aí pra gente. Ó, esqueci de avisar, essa live vai ficar gravada, então quantas vezes você quiser revisitar, você pode mandar para o seu amigo, seu parente que não vai poder assistir agora, que ele vai conseguir assistir depois e fazer lá o devocional dele, anotar bonitinho, cumprir os primeiros 21 dias ali de devocional. Vai ser uma benção. A gente está fazendo isso com muito, muito carinho, com muito zelo, para poder abençoar a sua vida. Então, vamos para a palavra, vamos para o nosso devocional, Filipenses 4, vamos dar continuidade, Filipenses 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Acho que vocês lembram disso do capítulo 3. Paulo dando essa instrução para que eles se alegrassem no Senhor. E o versículo 5 diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Então Paulo ele inicia o capítulo 3 meio como ele inicia o capítulo 4 meio que do mesmo jeito do capítulo 3, dizendo que existe um lugar no qual a gente deve se alegrar, e esse lugar é o Senhor. E aí no versículo 5 ele vai dizer que existe algo em nós que precisa ser conhecido por todo mundo à nossa volta. E ele diz que é a nossa moderação. E é engraçado que essa palavra para moderação que ele usa aqui, ela é no sentido de quando há uma aplicação de lei. Para que a frieza da lei não seja aplicada sem que haja uma moderação. É meio que uma doçura na aplicação da lei. Uma lei sendo branda de acordo com uma situação para que haja paz, para que haja conciliação. Então, Paulo começa aqui dizendo que existe no meio, para que haja uma plenitude no nosso espírito, a predisposição à reconciliação. A que os conflitos, eles sejam, a gente não seja pesado nos nossos julgamentos. Que no meio, entre nós, irmãos em Cristo, que haja ali doçura, que haja uma razoabilidade quando a gente está no meio de um conflito, para que a gente possa sempre caminhar em paz e assim conseguir viver uma vida plena e que agrada o coração de Deus. E ele vai continuar dizendo no capítulo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui, Paulo segue com algumas informações para a gente. Paulo está dizendo que essa paz de Deus, ela atua tanto no nosso pensar quanto no nosso sentir, como guardas, como se eu tivesse ao redor dos nossos sentimentos e da nossa forma de pensar um exército protegendo a nossa mente e o nosso coração daquilo que vem de fora tentando atacar dentro. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz guardará a nossa mente e o nosso coração. Então, para que nós tenhamos plenitude no Espírito, a gente precisa entender que a nossa mente e o nosso coração, ela é protegida das circunstâncias ao nosso redor. Não pela força do nosso braço, mas porque nós temos uma confiança no Senhor. É essa paz que excede todo entendimento. A gente tentar racionalizar, a gente tentar explicar, a gente tentar trazer para um âmbito natural, às vezes torna a nossa mente ansiosa, preocupada, fragmentada, como se ela estivesse sendo agitada de um lado para o outro. E aí ele está dizendo que existe uma paz que vai exceder todo o entendimento. É meio que Paulo falando assim, calma meu filho, você não vai entender tudo, você não vai ter compreensão de tudo, você não vai conseguir ter o porquê de todas as coisas. E às vezes a nossa vida é cheia de porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que logo comigo? Por que logo agora? Por que desse jeito? E Paulo está dizendo, calma. Você pode não ter o porquê, mas você pode ter uma paz que excede o porquê. E essa paz guarda a sua mente e o seu coração no momento da crise, no momento do dia mau. E isso só é possível se houver uma plenitude no nosso espírito, porque temos buscado viver uma vida diante do Senhor e agradar o seu coração e conhecer a Cristo. Então, não é apenas você, a paz que excede todo entendimento, não é só um sentimento. Não, é uma confiança de que nem sempre eu vou ter as respostas, nem sempre eu vou ter o controle. Quantos aqui são um pouco controladores?
Quantos aqui gostam que as coisas estejam sempre no seu controle, do jeito que você planejou, do jeito que você imaginou? Tem muita gente que tem essa dificuldade. E às vezes isso rouba a nossa paz. E aí no meio dos dias, dos vendavais da vida, porque as coisas fugiram daquilo que era o seu planejado, você perde do seu coração, da sua mente, o governo de Cristo, e você começa a tomar as decisões por aquilo que você sente e não por aquilo que você confia. Por isso que eu estou falando que essa paz não é um sentimento que vem e faz, ai, ufa, eu estou tranquilo. É uma convicção, é uma certeza, é uma confiança no Deus que você serve. E Paulo vai continuar no capítulo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Isso aqui é muito poderoso, porque Paulo não está falando de pensamentos passageiros. Ah, lembrei que isso aqui é bom, lembrei que isso aqui é o certo de se fazer. Não, Paulo está falando de fazer conta, é de calcular, é de levar em consideração, é de estar no seu cronograma de vida. Eu acordei hoje, isso tem que estar no meu esboço, isso tem que estar no meu planejamento. Paulo está dizendo que essas coisas ocupem o pensamento de vocês. Cara, não tem como termos plenitude no nosso espírito se a nossa mente se enche de coisas que são terrenas, que são carnais, e achar que quando chegar o tempo ruim, de achar que quando a crise bater a porta, de achar que quando a situação aparecer, você vai lembrar das coisas boas, quando você não exercita o pensamento das coisas que são virtuosas no seu dia a dia e com constância. Ele está dizendo para você ocupar a sua mente. A nossa mente, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cheia, e isso quem faz é você, intencionalmente ou não. Então o que o Paulo está dizendo é, melhor que você seja intencional, meu amigo, porque a sua série do Netflix, a sua novela, a música que você escuta, ela está te sugestionando muita coisa sem que você seja intencional naquilo, e ocupando lugares na sua mente que começam a determinar o modo que você pensa, que você vive e que você tem como padrão de vida. Então seja intencional em encher a sua mente das coisas que são do alto, das coisas que fazem Cristo ser conhecido, das coisas que agradam o coração do Pai, das coisas que vão trazer coisas boas para você. Isso não é confissão positiva, que você fica assim, vou ser rico, vou ter. Não é isso. É você encher a sua mente daquilo que te traz esperança, meu amigo. É você lembrar das promessas de Deus para a sua vida. É você lembrar das palavras que o Senhor liberou sobre você. É você lembrar que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele tem boas coisas para os seus filhos, que Ele tem anjos acampados ao nosso redor, é que Ele quem nos protege, é que em Cristo estamos assentados nas regiões celestiais em glória, é lembrarmos que existe uma promessa, existe uma esperança, que Ele vai voltar, que nós reinaremos com Ele, que Ele nos comprou como reis, sacerdotes do seu reino, é lembrarmos que a poderosa mão de Deus está sempre estendida e não encolhida, os seus ouvidos não estão fechados, mas sempre abertos para ouvir a nossa oração, é constantemente lembrarmos daquilo que a palavra do Senhor nos fala, e para isso ela precisa estar aberta constantemente, não só nas nossas vistas, mas no nosso coração e na nossa mente, para que a gente nunca se esqueça qual é o Deus que nós servimos, e assim quando chegar o momento de vendaval, que o nosso barco é atingido pelas ondas, as nossas ações, os nossos impulsos não serão outros, senão daquilo que a nossa mente se encheu constantemente, de coisas boas e virtuosas. E Paulo vai continuar dizendo, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes,
só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí vem aquela famosa frase que todo mundo usa quase como um grito de guerra: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo continua: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Meus amigos, quando Paulo diz que ele pode todas as coisas em Cristo Jesus, que é quem o fortalece, ele não está falando de que ele pode fazer tudo. Paulo está falando sobre resiliência, sobre constância, sobre suportar com alegria e perseverança as aflições que vêm sobre nossas vidas. Ele está dizendo que quando a abundância chegar, ele não vai se ensoberbecer, ele não vai se vangloriar, ele não vai abandonar aquilo que ele estava fazendo. Aquele alvo do capítulo 3 que ele perseguia ferozmente, ele não vai deixar de perseguir porque as coisas boas vieram. Mas ele também está dizendo que quando a escassez, que quando a falta, que quando o dia mau, de quando a ofensa chegar, ele continua ferozmente perseguindo o mesmo alvo que é Cristo Jesus, e nenhuma coisa e nem outra faz com que ele pare de ser constante, de ser íntegro e de andar em equilíbrio. Ele traçou uma linha reta, irmão. É isso que fala sobre equidade. Eu tenho um alvo e eu não vou deixar com que nenhuma das coisas me distraia e me tire desse alvo. Eu caminho em equilíbrio, em equidade diante do Senhor, tendo muito ou tendo pouco. Não é isso que me movimenta. O que me move é a fidelidade àquele que me comprou por um alto preço. E agora ele começa a explicar por que ele está falando isso para a igreja de Filipe. E ele vai continuar dizendo no versículo 16: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. E por fim, nesse capítulo 4, para falar sobre a plenitude do Espírito, Paulo está dizendo que quando nós temos uma vida plena, quando a gente entende o porquê nós fazemos o que fazemos, porquê vivemos da maneira que vivemos, alguém que tem plenitude do Espírito, ele só tem um Deus que controla a sua vida. E esse Senhor é Cristo. Paulo encerra esse capítulo tratando de algo que é sensível a muitas pessoas: o dinheiro. Paulo aqui está falando de dinheiro, meu amigo. Não sei o que você pensou. Paulo está falando de dinheiro. Vocês me mandaram dinheiro para suprir. E esse dinheiro que vocês mandaram, Paulo está dizendo, é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Dinheiro. Sabe por que às vezes o dinheiro é um tabu tão grande para ser falado em igrejas? É porque ele tem controlado a mente e o coração de muitos irmãos.
aquela igreja entendeu que o evangelho de Jesus Cristo precisa ser propagado. E eles não mediriam esforços e nem recursos para que isso acontecesse. Eles investiram na vida de Paulo. E Paulo está dizendo que todo aquele recurso que eles entregaram nas mãos de Paulo, não era porque Paulo precisava. Paulo não estava pedindo nada. Paulo deixa isso claro. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês, para mim. Até porque, como ele falou antes, eu sei viver de todas as formas. Se eu não tiver, eu sei viver e eu vou fazer. Se eu tiver, eu sei viver e eu vou fazer. Porém, existe uma alegria e existe uma bênção no caráter contribuidor, generoso da igreja de Cristo. E uma igreja plena no Espírito, ela não é apegada ao dinheiro. Muito pelo contrário, ele se torna uma ferramenta que glorifica o nome de Deus e faz o evangelho ser propagado e a mensagem de salvação chegue para todas as pessoas. Paulo deixa bem claro, ela se tornou louvor a Deus. Por quê? Porque Paulo é muito bom? Não, Paulo no capítulo 3 está dizendo que da insuficiência de tudo que ele tinha como qualidade. Não é isso, meu amigo. O que ele está dizendo é que vocês entenderam que tudo que nós temos e tudo que somos pertence ao Senhor do reino do qual fazemos parte. E é um privilégio. E esse Deus, ele sabe recompensar os seus filhos. Não que nós façamos correndo atrás dessas coisas. Não, Paulo deixou bem claro por várias vezes durante esse texto. Não é sobre isso. É sobre colocar tudo a serviço do Evangelho de Jesus Cristo, para que haja plenitude no nosso espírito. Não pode haver nada que governe as nossas ações e decisões, porque se quando a palavra dinheiro é mencionada em algum aspecto da vida cristã ou da sua igreja local, você trava, você para e você não avança e não consegue fazer parte da comunhão nessa área. Meu amigo, reveja o seu coração. Pode ser que existe um ídolo sentado no trono dele, governando a sua vida. E Paulo está dizendo, libertem-se disso também, para que em tudo nós possamos ser fiéis ao Senhor, inclusive nas finanças. Então, uma vida plena no Espírito, ela não é algo apenas místico, mas ela vai tocar na vida prática como um cristão. Ela vai tocar no seu negócio, meu amigo. Certas coisas que você fazia e que fazia você lucrar muito, mas era ilícito, você vai abrir mão. E talvez você vai perder muito, mas como Paulo disse, como lixo. Talvez certas alianças que você tinha, você sabe que eram coisas totalmente ilícitas e você estava fazendo parte daquilo. Você vai abrir mão por amor de Cristo, porque todas elas se tornaram lixo. E não é possível que apenas uma área da sua vida continue governando todas as decisões que você toma. Então, para que nós possamos ter uma vida plena com o Senhor, de fato, não venhamos a tentar servir dois senhores, porque não existe essa possibilidade. Mas que a gente possa deixar que o Senhor, a paz que excede todo entendimento, a graça, a glória que irá nos revestir, a esperança que nos acompanha e o poder do qual nós somos empoderados para poder anunciar a mensagem do Evangelho, recaia sobre nós em todos os aspectos da nossa vida. Esse é o nosso devocional de hoje, essa é a mensagem que eu queria deixar para você e que seja uma mensagem de esperança e de alegria para o seu coração, de que em 2026 você pode experimentar plenitude no seu espírito, mas você precisa andar posicionado de acordo com aquilo que o Senhor espera daqueles que são seus filhos maduros. Amém. A gente vai cantar mais um louvor, Miguel? Amém. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não
existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua semana, sua casa, seus negócios. E a gente se vê no próximo devocional.